O discurso processual é unívoco? Olá, eu sou o professor Denis Madeira, seja bem-vindo ao meu canal. Nós já sabemos que o direito é linguagem. Nós nos apoiamos no professor Calmon de Passos para fazer essa afirmação. Então, se o direito é linguagem, é uma linguagem normativa, o processo mais ainda o é. Por isso que a gente fala em discurso processual. A gente tem uma argumentação do autor de um lado, uma contra-argumentação do réu. O juiz, na hora de prolatar uma decisão, ele fundamenta a decisão, traz seus argumentos também, a motivação da decisão. Então dá para perceber que o processo ele também é todo discursivo. Por isso que eu utilizo a expressão discurso processual. O problema é entender como que esse discurso funciona, como que essa linguagem processual ela funciona. Nós já sabemos que existem vários tipos de discurso, né? Partindo aí de Aristóteles, passando por muitos outros autores dentro do próprio direito, autores contemporâneos que trabalham a teoria da argumentação jurídica, nós percebemos que o processo, o discurso processual, ele não se encaixa perfeitamente em nenhum tipo de discurso que nós já conhecemos. Então ele não encaixa perfeitamente no discurso apodítico, que é muito utilizado pelas ciências exatas, né? Em que a premissa é verdadeira e a conclusão também deve ser verdadeira, portanto, existe uma conexão dedutiva entre os argumentos para se chegar numa conclusão. O direito ele pode até utilizar alguns traços do discurso apodítico, trabalhar com essa lógica de premissa verdadeira, especialmente quando ele fala de instrumento de prova e do sistema jurídico como um todo, mas ele não se encaixa perfeitamente, né? Ele também, a gente pode cogitar a questão do discurso dialético. Mas o discurso dialético, como a gente sabe, as premissas formam o entimema, o silogismo baseado na endoxa, e a endoxa é uma opinião de todos, da maioria e dos mais sábios e ilustres. Então também não é uma premissa verdadeira. A dialética trabalha com uma premissa provável, com uma opinião de todos, da maioria e dos mais sábios. O discurso processual, de certa forma, também trabalha um pouco a dialética, embora também não precisamente, nós já estudamos isso, mas quando a gente usa, por exemplo, jurisprudência de tribunal, quando a gente cita um autor consagrado, um jurista consagrado nas nossas petições, é uma forma de usar, uma tentativa de se usar a endoxa, que é uma característica também do discurso dialético, né? Isso também a gente vai perceber no discurso retórico. Só que o discurso retórico trabalha não só, ele trabalha também com a endoxa, assim como o discurso dialético, trabalha com essas opiniões, porém a retórica, o discurso retórico tem um objetivo prático de persuasão, de convencimento do interlocutor, diferente da dialética que não tem necessariamente esse objetivo prático, né? Então nós já sabemos, nós já estudamos o discurso apodítico, que trabalha com premissa verdadeira, o discurso dialético, que trabalha com a premissa provável, o discurso retórico, que trabalha com a premissa verossímil. E também nós já sabemos um pouco sobre o discurso poético. O discurso poético não tem nenhum compromisso com veracidade de premissa, com probabilidade de premissa e nem com verossimilhança. O discurso poético ele se baseia na suspensão da racionalidade, na magia, em que você não tem nenhum compromisso exatamente com a persuasão, com a verdade, com a verossimilhança, né? E nem com a probabilidade. O discurso poético, ele justamente suspende essa racionalidade argumentativa, por isso que eu fico assim com o pé atrás quando a gente percebe a utilização do discurso poético dentro do discurso processual, na fundamentação das decisões. A gente percebe alguns juristas, alguns ministros do Supremo, do STJ e juízes utilizando como fundamentação da decisão trechos literários, trechos de poemas, porque o discurso poético ele não se baseia nessa racionalidade discursiva, de forma que eu tenho uma dificuldade de aceitar a utilização do discurso poético no discurso processual, justamente pela ausência de fundamentação jurídica específica, normativa. Perceba que o discurso poético ele admite inúmeras interpretações. Você pode ouvir, por exemplo, uma música e prestar atenção na letra da música, chegar à conclusão que aquele autor, né, aquele compositor queria trazer tal mensagem na música, ao passo que outra pessoa pode ter uma interpretação diferente a essa música, né? A mesma coisa uma obra de arte, né? Uma escultura, uma pintura, cada um pode interpretar de uma forma, um filme, né? Então, o discurso poético ele admite
inúmeras interpretações. Ele pode ser, inclusive, ambíguo, deixar obscuro, né? Isso é uma característica do discurso poético. O discurso processual não é assim. Ele não pode ser ambíguo, ele não pode ser impreciso, ele tem que trazer mensagens claras, unívocas de argumentação. Bom, quando eu falei com vocês, eu fiz a pergunta no início do vídeo, se o discurso processual ele é unívoco, eu afirmo que sim. As técnicas de argumentação que a gente vai utilizar no discurso processual são técnicas unívocas. Quer dizer o seguinte, assim como ocorre com o discurso retórico, o discurso processual, porque o discurso retórico também tem essa característica de ser unívoco. Por quê? Por que o discurso retórico tem essa característica de ser unívoco? Porque no discurso retórico, como ele tem um objetivo prático, um objetivo de persuasão, de convencimento, ele não pode admitir, o argumento não pode admitir inúmeras interpretações. Você tem que ser claro na sua argumentação, tem que ser preciso na sua argumentação e levar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então você não diz que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso. Não, você como advogado diz que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado no caso. Você não diz que a Constituição pode ser aplicada em alguns casos. Não, você diz que a Constituição deve ser aplicada naquele seu caso. E outra palavra também, você não diz que o seu cliente parece ser inocente ou que ele deve ser inocente. Não, você diz que o cliente é inocente. É diferente. Veja, ele é unívoco, ele não admite inúmeras interpretações. A forma de argumentação, ela é unívoca. Isso no discurso retórico. Quando a gente transporta isso para o discurso processual, a gente percebe que ele também tem essa característica, como eu mencionei para vocês. O advogado do autor não diz que o réu pode ser condenado. Ele diz que o réu deve ser condenado. O advogado do réu não diz que o réu pode ser inocentado ou ele não pode ser condenado. Não, ele diz que ele é inocente porque ele não pode ser condenado. E o juiz, na hora da fundamentação da decisão, ele nos diz que podemos utilizar o seguinte a fundamentação, podemos utilizar o seguinte argumento. Não, ele vai utilizar a fundamentação e vai dizer que aquela norma deve ser aplicada e como que ela deve ser aplicada. E se o réu é inocente, ou se ele é culpado, ou se ele pode ser parcialmente condenado ou não, se o pedido pode ser julgado parcialmente procedente ou não. Então, você percebe que assim como ocorre com o discurso retórico, o discurso processual ele é unívoco, ele não é impreciso, ele não admite inúmeras interpretações. É claro que você sabe que o advogado do autor pode ter uma interpretação da lei, o advogado do réu pode ter uma interpretação diferente e o juiz pode ter até uma outra interpretação. É lógico que a gente sabe isso, porque todo texto exige, todo texto normativo vai exigir essa interpretação e essa interpretação pode ser variada conforme a hermenêutica utilizada nessa argumentação e nessa fundamentação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os agentes os sujeitos do processo, as pessoas que atuam no discurso processual, o orador, o auditório, né, os interlocutores em geral que participam do discurso processual utilizam técnicas unívocas de argumentação, né? Então, por isso que quando você vê, por exemplo, um advogado subir na tribuna, ele defende o cliente dele dizendo se ele é inocente, se ele é culpado, como que ele deve ser, né, condenado ou não, como é que funciona isso. Ele vai dizer qual lei que deve ser aplicada e por que ela deve ser aplicada. Ele não diz que pode ser, que ele talvez seja inocente, talvez seja culpado. Ele não afirma isso. Ele afirma que é culpado, que ele é inocente, por quê, qual norma que deve ser aplicada. Existe esse caráter unívoco da argumentação, não admitindo ambiguidades, inúmeras interpretações no momento da utilização da técnica argumentativa. Isso é muito importante. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Um abraço, até mais.